essa oportunidade, o Senhor será conosco durante esse ano. Em nome do Senhor, nós já estamos aqui debaixo de palavra profética. Aleluia! Vários irmãos, nas suas oportunidades, já passaram por esse altar profetizando. Oh, glória! Uma palavra de autoridade no nome de Jesus. Que o nosso ano será abençoado. Em nome de Jesus. E assim seja, eu creio em nome de Jesus. Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos dar uma breve lida, um breve resumo através do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Amém, Jesus. Oh, Deus poderoso, glória a Deus. Que Deus tremendo esse, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Amém. Amém. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia e dos Tessalônicas, Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe, Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. E estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém? Amém. Pode não tomar o seu assento rapidamente. Vamos ser breves com os irmãos, em nome do Senhor. Aleluia a Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra, dentro do texto que nós lemos, que a obra de Deus, irmãos, ela não para. A obra de Deus, até depois que Jesus ele voltar, a obra continua.
né? Porque lá no céu nós não vamos ficar parados, calados, né? Nós entendemos que a gente irá reinar com o Senhor. Há um reino, esse reino, ele já está entre nós e ele será concretizado com a volta de Cristo. E então, depois de assentarmos à mesa com ele, para cearmos com ele, a obra continua, o trabalho continua. Então nós não fomos chamados para ficar como parasitas, parados. E o problema do parasita não é ficar só parado. O problema do parasita, ele vai muito além disso, que o parasita, ele vive da seiva do outro, do sangue do outro, da vida do outro. O parasita é aquele que suga. Ele suga, ele vive disso. E a igreja, ela não foi chamada para isso. A igreja, ela foi chamada para o ide. Jesus, ele disse, ide a todos. Aleluia. Pregai o evangelho a toda criatura. Né? E nós, nesse primeiro culto do ano, né? Hoje, dia 4 de janeiro, nós pedimos ao Senhor para que renovasse as nossas forças e espero que todos nós aqui estamos com forças renovadas pelo Espírito Santo de Deus, porque aí para frente vem mais 361 dias para a gente guerrear, lutar, fazer a obra de Deus acontecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê aqui um destaque de Paulo, que é o apóstolo é enviado aos gentios, o apóstolo que o Senhor Jesus o chamou ali no caminho de Damasco, e a qual o Senhor escolheu ele para ser apóstolo dos gentios. A palavra vai dizer que Paulo, ele sai de Jerusalém e ele vai para as terras dos gentios, ele vai fazer as suas viagens missionárias, e com isso ele vai agregando muitas pessoas junto com ele, porque são discípulos, né? A palavra citou muitos aqui, e um dentre esses que foram citados aqui, mais conhecido aqui é Timóteo, que estava aqui no meio, junto com Paulo, nessas viagens, nessas passagens missionárias. E a palavra vai dizer que Paulo, quando ele encontrava uma dificuldade que não dava para resolver, ele não ficava murmurando, ele não ficava dizendo que não tinha jeito, ele não ficava dizendo que agora acabou, ele não ficava dizendo agora eu vou parar. Não, pelo contrário, ele ia para outra direção. Ele orava ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, a voz de Deus falava, comunicava a ele, e então ele saía para outro lugar, outra direção, para um povo que queria ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E isso nós tiramos um aprendizado para cada um de nós. Talvez você está vivendo um momento do seu ministério, que talvez você está tentando muito, insistindo muito, com um tipo de pessoa ou de coração que se encaixa com a parábola do semeador. É semente que você joga, mas é terra seca, é beira de caminho, é espinho, é pedra. E a palavra vai dizer que o semeador, ele não ficou ali na beira do caminho, ele continuou até ele encontrar uma terra boa. E assim era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não deixava nada parar, nada frear o ministério de Deus sobre a vida dele, porque ele sabia que tinha sido chamado para uma grande obra. Aleluia. E eu preciso te dizer uma coisa: a única pessoa que vai acreditar na obra e no chamado que Deus tem para você, a única pessoa é você mesmo. É Deus.
É você mesmo. Por quê? Porque Deus só dá um chamado, uma obra, um id para uma pessoa quando Deus tem uma conversa com essa pessoa, um diálogo, uma aliança, uma intimidade com essa pessoa. É Deus! Você sabe por que você faz a obra. Você sabe por que você está marchando. Você sabe por que, aleluia, você trabalha para o reino. Aleluia. Você sabe. Por que você sabe? Porque um dia você teve uma experiência com Deus. Aleluia! Deus. Uma certa vez, Filipe vai chamar um jovem por nome de Natanael e fala: Natanael, vem ver o Cristo. Nós achamos ele. E Natanael pergunta para Filipe: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando Natanael estava de frente com Jesus, Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu te vi assentado debaixo da figueira. Aquilo ali acabou com Natanael. Natanael ali agora ele acaba de ter uma forte experiência com Jesus, a qual foi quebrado na vida dele todo tipo de dúvida e também do julgamento que ele tinha saído de quando Filipe chamou ele veio com o coração fechado, com dúvida e com julgamento acerca de Jesus. Mas quando Jesus se apresentou a ele teve uma experiência que ele nunca tinha vivido na vida dele. E dali em diante Natanael nunca mais murmurou. O que significa isso? O que significa isso? Que Jesus, irmãos, aleluia, Ele sabe a quem Ele chama, Ele nos conhece. Natanael não conhecia Cristo, mas Jesus já o conhecia. E o revela toda a sua vida, algo que era íntimo dele, que só ele sabia. E Jesus expõe diante dele. E ele, aleluia, quando ouve a voz de Jesus, ele não duvida mais. E ele então começa a seguir o Mestre, a seguir Aleluia, o Cristo. Por quê? Porque aquele a quem Jesus chama, aleluia, somente essa pessoa sabe o que o Senhor falou com ele. Aleluia, Deus. Você sabe o que Deus te falou. Você sabe qual é a experiência que Deus teve, que você teve com Deus. Aleluia! Então não adianta eu ficar falando para você que você tem chamado. Não adianta eu ficar falando para você que você tem uma grande obra na tua vida. Não adianta, aleluia. Você mesmo precisa entender o chamado de Deus e viver essa experiência com Deus. O apóstolo Aleluia, Paulo Deus. teve essa experiência com Deus. Aleluia! No caminho de Damasco, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ao decorrer da caminhada, ele vai dizer: existe um homem que no corpo não sei, ou fora do corpo também não sei, mas que subiu ao terceiro céu. Aleluia. E viu e ouviu coisas inefáveis. O que significa a palavra inefável? Coisas maravilhosíssimas, que a qual ao homem não é lícito dizer ou falar. Experiência. Ele teve uma experiência tão profunda com Deus que naufrágio não para ele, picada de cobra não para ele, apedrejamento não para ele, prisão não para ele, nada para ele, nem abandono para Paulo. Por quê? Porque ele sabe, aleluia, quem o chamou e qual era o propósito que Deus tinha em sua vida. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus! E dentro do texto que nós estamos lendo aqui, a palavra vai dizer que ele está passando, viajando, leva alguns com ele, e ele chega numa determinada região chamada Troade.
E quando ele chega nessa determinada região, o texto vai dizer que a passagem ali era muito rápida. No máximo era 7 dias que eles iriam ficar ali e já tinha mais obra para frente, eles iriam tocar o barco. Então ele não tinha tempo para perder. Crente, vê que é crente de verdade, ele não tem tempo a perder. Aleluia, Deus. Crente que fica perdendo tempo. Vou parar de olhar para ela, senão eu vou começar a rir. Crente que fica perdendo tempo com as coisas desta terra. Ele não entendeu ainda o seu propósito. É, Deus. Aleluia. Ele ainda não entendeu o seu propósito. Deus santo. E a palavra vai dizer que quando Paulo chega nesta região chamada Troade, no primeiro dia, o texto vai dizer que os discípulos se reuniram e eles se reúnem ali para partir o pão, porque isso era algo sagrado que eles faziam. Eles trazem isso desde de Jerusalém, dos judeus. Eles se ajuntam, eles se reúnem ali para partir o pão, para comer junto, porque isso simboliza a comunhão, isso veio da parte de Jesus, ordem de Jesus, que a igreja ela precisa se unir. Aleluia. Esta junta na comunhão, no partir do pão, na oração, não é isso? Que está lá em Atos dos Apóstolos, ali na altura do capítulo 1, que a igreja se reunia e que ela crescia. Aleluia. Né? Na união, e aqui o povo, os discípulos, eles se reúnem, e a palavra do Senhor vai dizer que depois, no versículo 7, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. É, Jesus. Engraçado que a palavra está dizendo que eles se reuniram para partir o pão. E depois que eles se reúnem para partir o pão, Paulo começa a pregar. Só vai ter palavra, meu irmão, aonde tem união. Aleluia. Só vai ter palavra, só vai ter presença se nós se reunirmos para partir pão. Glória a Deus. Aleluia. Porque se não tiver reunião para partir pão, também não vai ter palavra. Deus, é verdade. A palavra veio depois que eles se reuniram, assentaram para partir o pão. E o texto vai dizer que Paulo começa a pregar no verso 17, né? E ele começa a pregar, aleluia. E o texto vai dizer, na linguagem do texto, quero ser fiel à linguagem do texto, diz assim, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Alargou a prática. Que prática é essa? Alargou a pregação. Ele estendeu a pregação. Hoje no culto, se você pregar 40 minutos, já está demais. Né? E aí a gente, eu não sei quem é que está mais doido, se é a Bíblia ou se é a psicologia, a ciência, porque a gente, em vez de obedecer a Bíblia, a gente está obedecendo mais a psicologia e a ciência. Porque a psicologia e a ciência diz que um ser humano, o máximo que ele aguenta ficar assentado, ouvindo, prestando atenção, é 40 minutos. Aí os pastores nas igrejas estão tudo adotando isso, é 40 minutos, não prega mais do que isso, senão o povo não vai ouvir mais. Mas por que não consegue ouvir mais? É porque 40 minutos é muito extenso? Ou é porque a gente já não consegue mais prestar atenção no que Deus está falando? Deus, glória! Porque, irmão, quando a gente leva o pé da Bíblia, a verdade é essa. É verdade, Deus. A verdade é essa. O texto vai dizer que Paulo, ele alargou a pregação. Ele começa a pregar e tem gente pensando, daqui 10 minutos ele para, e nada. Daqui 15 minutos ele encerra, e não encerra, e ele continua. E o texto vai dizer que ele foi até meia-noite pregando. Aleluia a Deus. Glória.
Aleluia. Porque, irmãos, tem uma coisa que Deus ele não gosta, é de ser interrompido. É verdade, Deus. Quantas pessoas interrompendo a obra de Deus? É Deus da glória. Sexta-feira à noite nós estávamos no culto na sede, Deus me deu uma palavra e Deus me deu uma revelação acerca de Jeremias 18, quando o Jeremias ele entra na olaria e vê o oleiro trabalhando, Deus ali me deu uma revelação simples, mas que fala. Deus falou assim, você prestou atenção que quando Jeremias chegou lá, quando ele chega lá, o oleiro já está trabalhando. E quando Jeremias ele chega, você percebeu que em nenhum momento Jeremias ele interrompe o oleiro? É verdade, Deus. Ele chega, ele fica em silêncio, ele fica no cantinho dele e só observa o oleiro trabalhar. Oh, glória. Aleluia. Agora hoje no culto é diferente. O oleiro está aqui trabalhando e o fulano chega e ele quer interromper. Ah, não é assim que faz. Não é assim que prega. Não é assim que canta. Não é assim que adora. Meu Deus. Não é assim que faz isso ou faz aquilo. Meu Jesus. Começa aquela interrupção. Não deixa Deus trabalhar. É Deus, aleluia. Em igreja grande, irmão, você tem que tomar até cuidado. Você tem que ler um livro de etiqueta antes para você pregar em igreja grande, igreja de rico. Você tem que tomar cuidado. Porque igreja grande, igreja de rico, tem etiqueta. Você tem que seguir a etiqueta. Ah, aqui você não pode falar em línguas estranhas no púlpito. Aqui você não pode levantar a mão. Aqui você não pode entregar uma palavra de correção. Eita Deus. Aqui você não pode falar isso ou falar aquilo. Meu Deus. É o homem querendo interromper o trabalhar de Deus. É, Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você e para mim e para nós, Amém. que o Deus a qual nós servimos, Ele não quer, aleluia, uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, uma igreja soberba, mas Ele quer uma igreja submissa. Ele vai levar um povo santo, lavado, especial de boas obras. Ele vai levar súditos, meu irmão, aleluia, servos, aleluia. E nós ainda conseguimos compreender quando Deus ele está falando conosco. E quando Deus está falando, pastor, o que a gente faz? Abaixa a cabeça, meu irmão, e diga, fala, Senhor, porque o teu servo ainda ouve. Essa deve ser a nossa postura na presença do Senhor. Não deixa ninguém interromper quando Deus está falando ou trabalhando. Deixa Deus trabalhar para que Ele possa mostrar o que Ele quer fazer na sua vida ou nas nossas vidas. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Ninguém interrompe Paulo. Porque quem é louco de interromper o homem? Quem é o maluco que vai interromper ele? E ele está pregando. E a palavra ela é extensiva. Até meia-noite. E o texto nos traz a menção de um jovem chamado Eutico. O lugar que Paulo estava é um lugar alto, terceiro andar, com janelas, uma sala ampla com janelas, bastante pessoas ali. E o texto vai dizer que enquanto Paulo prega, tem alguém assentado em uma janela. O nome desse jovem é Eutico. Tem gente que fala que pregação extensiva dá sono nas pessoas. Eu não acredito nisso. Eu sei que é normal a gente dar um cochilo no banco da igreja, porque a gente trabalhou cansado o dia todo. Eu sei, isso é normal. Mas não é culpa que a mensagem está ruim, a mensagem está extensiva. Não. Sono na igreja pode ser cansaço natural do nosso corpo. Eu concordo, eu compreendo isso. Está tudo certo. Mas eu já vi pregador pregando esse texto e falando que Paulo pregou tanto que causou sono no rapaz. Sabe por que Eutico dormiu?
E o problema não é dormir. O problema é dormir até sair de si para cair de onde estava. Sabe por que Eutico dormiu? Porque primeiro, não estava prestando atenção na palavra. É Deus. E segundo, por que não estava prestando atenção na palavra? Por causa da janela. É, papai. Ah, pastor, mas a janela serviu para ele de escola, de banco ali, para ele sentar nela e ficar ali. Não, nada a ver. A janela aqui não significa descanso, banco, escora, para ele ficar ali. A janela aqui significa distração. É Deus. Aleluia. Cuidado com as janelas de distração na sua vida. Aleluia. Sou glória. Cuidado, É forte, Deus. cuidado. O diabo coloca janelas de distração na nossa vida, É Deus. para que a gente venha perder o foco daquilo que é necessário. É verdade. Ah, fulano, por que você pecou? Por que você traiu sua esposa, o seu esposo? Por que você fez isso? Ah, é porque na igreja onde eu congrego, o pastor não falou sobre isso. O pastor não ensinou sobre isso. Que isso, irmão? Até meia-noite pregando não é suficiente, não. Eita glória. É falta de palavra, então? A sua desculpa é falta de palavra? Deus. A sua desculpa porque você caiu da janela é falta de Bíblia? A sua desculpa é porque na tua igreja não tem palavra, não tem pastor, não tem doutrina, não tem isso, não tem aquilo? Para, meu irmão, aleluia. É as janelas de distração da sua vida. Você começou a olhar muito para fora e esqueceu de olhar para o necessário que era para dentro. Aleluia, mas todas as vezes que a gente está com os olhos fitos no Senhor Jesus, aleluia, o fogo do Espírito ele arde e ele queima dentro do nosso interior e não tem como dormir com sono, aleluia, da sonolência, meu irmão, aleluia. É tudo que o diabo quer nos derrubar, mas se você dar ouvido à palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai despertar cada um de nós do sono. Aleluia. Aleluia, E Deus. nós vamos receber aquilo que tem, aleluia, sendo semeado para o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Janela é muito bom. É Deus. Janela é muito bom. Mas você precisa tomar cuidado. Verdade, Deus. Aleluia. Oh, glória. Tomar muito cuidado. Oh, glória. Ele ficou olhando mais para fora do que para dentro. Meu Deus. E a palavra do Senhor, essa é a expressão do apóstolo Paulo: o mundo jaz no maligno. É Deus. Aí eu fui estudar essa expressão: o mundo jaz no maligno. É, papai. Eu já falei isso aqui, né? Sim. É como uma criança no colo de um adulto no banco da praça. Deus. E aquele adulto começa a fazer cócegas no cabelo daquela criança sobre o seu colo até aquela criança dormir. Assim está o diabo. Meu Deus. Ó, de mansinho, irmão. Ele é sorrateiro. É, papai. Aleluia. Ele é sorrateiro. Jesus está falando, Deus está falando, a palavra está falando, o pastor está pregando, a missionária está falando, o obreiro está falando, está pregando. Deus levanta um aqui, levanta outra ali, mas a pessoa está na janela, olhando para fora, sendo, aleluia, os seus egos sendo amassageados pelo diabo, até ele dormir. E quando ele dorme, o diabo, ó, É, papai. Misericórdia, Jesus. é assim que funciona.
do Senhor vai dizer que aquele moço, ele cai lá embaixo já sem vida. Ele morreu. Ele morreu. Quantas pessoas estão mortas? Deus, No aleluia. seu hall de amigos, irmão, precisa você falar. Quantas pessoas você conhece no seu hall de amigos, de conhecido, que estavam na igreja e hoje não estão mais? Verdade, Deus. Meu Jesus. Ô irmão, esse texto, ele fala do valor da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Gostei do que o nosso irmão Josué falou aqui, do que os irmãos que antecederam também falou aqui. Estamos começando o ano. Vamos começar com o pé direito. Aleluia. Vamos, irmão, valorizar aquilo que é necessário, aquilo que é bom para a nossa vida, meu irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. É tempo da gente valorizar. Eita, glórias. Vamos parar de chegar no culto, irmão, ouvir a palavra e sair dali para a porta, esquecer o que foi falado. Verdade, Deus. Vamos colocar isso em prática. Vamos deixar essa palavra arder no nosso coração. Vamos, meu irmão, vestir a camisa de Jesus e vamos fazer a obra com excelência. Glória a Deus. Vamos, porque Ele conta Aleluia. com cada um de nós. É verdade. Aleluia, Deus. Aleluia. Feche as brechas, meu irmão. Feche as janelas da distração. Ali, foca no que o Senhor está falando. Aleluia. Foca no que o Senhor está ensinando. Foca no que o Senhor está mostrando. Foca, aleluia. E seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Resista o diabo e ele fugirá de vós. A palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso irmão Josué falou que na oração da virada ele não pediu bens materiais, mas ele pediu a presença, ele pediu para trabalhar para o reino, e ele acertou. É isso mesmo, meu irmão, porque enquanto você se preocupar com a casa de Deus, enquanto você se preocupar com o reino de Deus, enquanto você se preocupar com a palavra, que é o nome de Deus, ali Deus também vai se preocupar com a tua casa, com a tua família, com as tuas coisas. Ele não vai deixar faltar nada. Em tudo você será abençoado. Ele dirá para você, assim como diz para Abraão: chegou uma bênção na minha presença. Aleluia. Aleluia. É questão de fé. É questão de fé, confiar, entender. Deus, eu vou descansar em Ti. O Senhor me chamou, não me chamou? O Senhor prometeu, não prometeu? O Senhor falou, não falou? Então eu estou aqui, Jesus. Aleluia. Enche-me, usa-me, me envia. Eu vou fazer a Tua obra, mas eu quero que o Senhor cuide de mim. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, irmão. Nem a sua família mendigar o pão, meu querido. Não tem mendigo na presença de Deus, irmão, porque Ele não deixa você virar mendigo, não, meu irmão. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, meu querido. Aquilo que Ele precisa, que você precisar, Ele tem na palma da mão para te dar. Aleluia. Elias, ele fez o que Deus mandou. Elias, ele foi homem íntegro diante de Deus. Ele foi até o rei e falou na cara do rei: assim diz o Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, assinou embaixo e cuidou de Elias no Querite, cuidou de Elias lá, aleluia, em Sidom, cuidou de Elias na casa da viúva. Deus sustentou Elias enquanto ele viveu. Aleluia, Deus. Então por que nós vamos duvidar do poder de Deus? Deus, aleluia. Nós precisamos confiar. Aleluia, Deus. Deixa eu ler aqui o último versículo para nós encerrarmos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Confiança em Deus. Olhar para o Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Deus. Verso 10 diz assim: Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele
e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia, Deus. O que Deus está dizendo aqui? Mesmo que aqui nessa noite tenha alguém que você está se sentindo um eutico jogado do terceiro andar, Deus está dizendo: ainda a minha graça te basta. Aleluia, Deus. A minha misericórdia te alcança aonde você está, deitado nesse chão. Eu vou até você, me ajoelho sobre ti, me estendo sobre ti e te abraço. E te levanto novamente. Te levo para onde, aleluia, de onde você caiu, e te coloco posicionado. Para você ouvir a minha palavra, porque o texto no verso 11 diz: e subindo, e novamente partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o dia amanhecer. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? A mensagem que você perdeu, que eu digo perdeu, do tempo em que Paulo começou a pregar até meia-noite, essa mensagem ele perdeu. Aleluia. Talvez você também perdeu uma mensagem no ano passado. Deus dá glória. Você está dizendo que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: eu te pego no chão, te abraço, Aleluia, Deus. te coloco na posição novamente. Aleluia. Porque eu tenho uma nova mensagem para te entregar. Agora é da meia-noite até o dia amanhecer. O que você perdeu lá, eu vou retribuir para você aqui. Você não pegou, meu irmão, você não tinha dado glória. O que você perdeu lá, eu sou poderoso para restituir para você nesse ano, para você entender que eu sou Deus sobre a sua vida. Vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu espero que essa palavra movimente dentro de você, vibre dentro de você, coloque coisas no lugar dentro de você, faça como no vale de assossegos, que os ossos começam a se juntar, que começa a acontecer barulho, movimento de Deus no vale, aleluia, restituição, restauração, em nome de Jesus de Nazaré. Então recebe graça de Deus, recebe graça de Deus, você serve um Deus que restitui, você serve um Deus que não desiste de você, não desiste de nós, você serve um Deus, aleluia, que Ele desce, e não importa onde você esteja, caído, derrubado da janela, mas Ele se estende sobre ti e te abraça, oh glória, e te coloca de pé, te devolve vida novamente, para que a obra do Senhor seja manifesta sobre ti. Glória sua, e lá e chorar e assim, e ela eu acredito mesmo, aleluia, que o diabo está furioso, meu irmão. Eu acredito mesmo que as obras de macumba têm sido feitas mesmo contra a obra, contra a nossa vida, contra o ministério que Deus apostou em você, a chamada que Deus apostou em você. Mas Deus está dizendo: Satanás, eu estou descendo para fechar as brechas, eu estou descendo para fechar as janelas de distração, eu estou fechando para abrir os olhos da minha igreja, eu estou descendo, estou acendendo um fogo novo, brasas novas, estou retirando a cinza.
isso. Pode adorar meu Senhor. Enquanto você adora, Deus te enche. Quando você adora, aleluia, Deus cuida. Enquanto você adora, Deus te dá fôlego novo. Renova suas forças. Enquanto você glorifica, aleluia, Jesus vai na tua frente. Não tem deserto, não tem muralha, não tem tempestade, não tem inimigo, não tem, aleluia, multidão de demônios que vai impedir a glória de Deus ser derramada sobre tua vida. Então recebe em nome de Jesus de Nazaré.